Você gosta do gênero western? Se você não gosta, vai curtir essa minissérie que está disponível no catálogo Netflix. Como assim? Não gosto e vou curtir? Não há lógica nisso. Eu fiz uma experiência pegando uma pessoa que não gosta do gênero western e fazendo uma proposta para essa pessoa. Eu pedi que essa pessoa assistisse pelo menos o primeiro capítulo desta série. Eu duvido que você saiba o que aconteceu. Ela assistiu o primeiro capítulo e ficou tão apaixonada pela série que foi assistindo um capítulo após o outro até finalizar a série. E não para por aí. Após ela terminar de assistir a série, ela fez o convite para uma outra pessoa que também não gosta do gênero. Isso é verdade, tá? As duas se sentaram e assistiram a minissérie por completo. Detalhe, essa primeira pessoa assistiu a minissérie pela segunda vez completa. E de qual minissérie estamos falando? Estamos falando de Terra Indomável. E vamos começar então falando da história. Será que essa história, afinal de contas, é boa? Porque pela experiência que você contou aí, Wagner, deve ser boa, né? A história aborda o tema colonização nos Estados Unidos sob as várias perspectivas dos grupos, dos povos que exploravam essa terra que pouco tinha a lhes oferecer. Porém, em meio a incertezas, ganância e muitos confrontos, havia também a fé na busca por uma vida digna. História muito boa. Hora de falarmos então do roteiro de Terra Indomável. Será que esse roteiro foi bem escrito, hein? Vamos analisar aqui. E se você não sabe o que é roteiro, explicando de uma forma simples para você, simples e rápida, hein? O roteiro é o responsável por contar a história, tá? É como se fosse um livro que é escrito antes de começar a rodar a primeira cena. Sabe quando o pessoal está se preparando para gravar? Ali na pré-produção do filme, os atores estão sendo escolhidos, as locações ainda estão sendo definidas, o roteiro já está sendo escrito. Saindo o roteiro, a produção já se organiza para marcar o primeiro dia de gravação. E o roteiro então vai dizer como são as cenas, as transições, as falas dos personagens, os tipos dos personagens, enfim, tudo que você vê no filme sem que você perceba, o responsável é o roteiro. O roteiro baseia a sua narrativa em acontecimentos históricos do século XIX, o que torna a trama muito interessante, pois esse período, a mistura de nativos americanos, ingleses, franceses e espanhóis e outros povos constituía um barril de pólvora pronto para explodir a qualquer instante. E isso é o que presenciamos de forma crua nos capítulos que constituem essa série. É interessante como várias histórias são contadas em paralelo com a história central. O roteiro faz isso de forma impecável, já que não há tempo hábil para desenvolver cada personagem, que, aliás, muitos deles foram reais. O roteiro capricha no diálogo entre os personagens e o ritmo da trama é um diferencial, olha só, é um diferencial para quem não tem paciência para filmes parados. Você vai perceber que os personagens, principalmente os personagens principais da trama, praticamente não tem tempo. Saem de um problema, já vão para um outro problema. E isso é interessante porque não deixa realmente a trama estagnada, não deixa a trama ficar parada, provocando uma impaciência em algumas pessoas que não têm, né, essa paciência para esperar que a história se desenvolva. Realmente, de parado aqui, a série não tem nada, tá? É ação atrás de ação muito bem produzida, nada de exageros, nada de coisas incoerentes, é muito bem dirigido de fato, tá? E é realmente um diferencial, como eu disse, para aquelas pessoas que não têm muita paciência para esperar uma trama se desenvolver de forma lenta. Para quem se liga bastante no elenco, vamos dar uma olhadinha como é que está o elenco de Terra Indomável. O elenco é simplesmente sensacional, um outro diferencial da minissérie, tá? Eu não tenho tempo para falar de cada personagem, nem do desempenho de cada ator aqui, mas fica aqui a certeza de que você vai contar com excelentes atuações, com um excelente trabalho aqui que foi feito no elenco, né? Pode até ser que não tenha aquele ator ou aquela atriz preferida. Os atores aqui, eles não são estelares, eles não são tão conhecidos assim. Mas o talento é algo que realmente me deixou bastante surpreso. E a trilha sonora de Terra Indomável? Será que tem alguma coisa especial aqui para nós comentarmos? Como você já deve estar imaginando, nada de tão especial, a não ser
aquele trabalho instrumental que é muito bem realizado, né? Intensificando inclusive as cenas, dando força, dando ganho para as cenas, que você quase não percebe. Mas aqui com 2 ou 1 com café fica essa dica para você, ó. Preste atenção também como a cadência de uma trilha sonora bem feita vai ajudando aquela cena, aquele drama, aquela trama escalar cada vez mais. E aqui esse trabalho também é bem feito. Se você já conhece o trabalho da 2 ou 1 com café, isso aqui não é novidade para você não, tá? Mas se você está aqui pela primeira vez, primeiro seja bem-vindo, né? E depois preste atenção nesse termo aqui, ó, nessa palavrinha em inglês aqui, plot twist. O plot twist, para quem não sabe, é aquela surpresa que fica no final do filme ou que o roteirista reservou ali, os diretores, né, reservaram para o final daquela série. Sabe quando vira tudo parecia fazer sentido, de repente a coisa vai para outro lado. Então, tem muita gente que gosta do plot twist e aqui na 2 ou 1 com café eu sempre vou basear as minhas opiniões em tópicos e um dos tópicos é o plot twist. Aqui em Terra Indomável tem sim um plot lá no final, mas eu tenho certeza que ele não chega a ser uma surpresa para aquelas pessoas que ficam mais atentas, porque conforme a trama vai se desenvolvendo, você vai pegando detalhes ali e você percebe que alguma coisa ali no final vai acontecer, que eu não posso falar o que é, mas você já mata a charada ali mais ou menos do 3º, 4º capítulo em diante, você já começa a imaginar o que vai acontecer. Mas e a pergunta valiosa, com aquela resposta de ouro? Eu quero saber, na verdade, que se essa minissérie aí, Terra Indomável, vale o meu tempo. E o que eu posso dizer de forma direta para você é que vale bastante o tempo. Até para você, que como eu disse lá no começo, não curte o gênero, procure dar uma chance. Tem algumas mensagens subliminares que acontecem, alguns exemplos. Porque, primeiro, a série ela tem uma base histórica muito interessante. Tanto é que você, quando vai fazer eu não sei se você vai fazer isso, mas para escrever o roteiro eu preciso fazer várias pesquisas. Eu encontrei várias informações dessa época relacionadas a personagens que aparecem na série, muito interessante. Então é uma história legal, é uma história de superação. Foi um tempo muito difícil, muito pesado. A sobrevivência ali era algo muito custoso. É até bacana fazer um paralelo com a vida que nós levamos hoje, ó. Filosofar talvez um pouquinho sobre isso, né? Porque realmente quando você olha para trás, e olha, até que não faz tanto tempo, tá? Vendo que isso aconteceu ali no século XIX, 1800 e alguma coisinha ali no começo, né? Você entender que o mundo já tinha alguns avanços, mas a exploração de um mundo novo era realmente muito difícil. Não só sobreviveram aqueles que eram mais fortes. A série traz mensagens muito legais, muito boas para aqueles que são mais atentos, aqueles que são mais reflexivos, tá? No geral, assim, uma série muito bem produzida, muito bonita, as fotografias são muito bonitas, os cenários, né? As atuações, como eu disse, são formidáveis, é um conjunto muito legal, muito agradável. Não tem muitos capítulos, tá? É uma minissérie ali, tem 6 capítulos ali, então você finaliza aquilo rapidinho. Se você não tem muita paciência para isso. Mas eu garanto que quando você embarcar nisso, na verdade você não vai nem querer que acabe. Um bom entretenimento para você e obrigado por ter ficado até aqui. E se esse vídeo serviu de alguma coisa para você, ó, por favor, custa nada você deixar um like, né? Você curtir o vídeo e quem sabe até se inscrever no canal, hein? Sabe que a 2 ou 1 com café é um serviço que, se você aprender a utilizar, ó, você vai deixar de perder tempo ali na escolha dos filmes no seu serviço de streaming. Pode acreditar no que eu estou dizendo, hein? E se você quer saber os detalhes dessa proposta, tá vendo esse vídeo aqui, ó? É só clicar nele e assistir. E toda vez que você estiver na Netflix, vai se lembrar da 2 ou 1 com café. Pessoas, cinema e café.